Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, e se não estão, vão ficar em nome de Jesus. Gente, hoje essa palavra é uma palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração depois da pregação que eu ouvi da minha pastora. E aí eu queria compartilhar para vocês um pouquinho do que ela falou, né, do que o Senhor falou através da vida dela. A gente vai ler lá em Atos, capítulo 23, versículo 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Bom, Paulo, eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque Paulo, se você for parar para estudar toda a história do apóstolo Paulo, ele chegou a ser um perseguidor dos cristãos e depois ele passou a ser cristão, passou a caminhar com Jesus e ele passou a ser perseguido. Então, aquele que antes era alguém que assinava documentos para os cristãos serem perseguidos, agora ele fazia parte do povo que era perseguido. E aqui o Senhor está falando com ele: Paulo, tenha coragem, né? Em outra versão é: Paulo, tenha ânimo. Ânimo porque você já pregou aqui em Jerusalém, agora você vai pregar em Roma. Paulo, ele viveu os dois extremos. Ele viveu o extremo de ser perseguidor e depois ele viveu o extremo de ser perseguido. Antes, ele era aquele que causava sofrimento nos cristãos, por ele achar que quem servia Jesus era uma seita. E depois, ele foi aquele que foi perseguido por aqueles que acreditavam naquilo que ele cria antes. Então, o que a gente pode aprender com a vida de Paulo? Que vai ter esses dois extremos na nossa vida, quando a gente não caminhava com Cristo e agora aquele momento em que a gente passa a caminhar com Cristo. Quando a gente passa a caminhar com Cristo, a gente tem uma nova vida. E quando a gente diz para o mundo, diz diante do Senhor, diante do mundo espiritual que a gente aceita Jesus, a gente automaticamente passa a ser perseguido por Satanás, porque ele não fica feliz em que a gente venha ser seguidor de Jesus, porque aí ele está perdendo uma alma para ele. Esses dois extremos que a gente vive na nossa vida, de antes estar no mundo, agora de estar ao lado de Cristo, a gente vai viver como Paulo. Em que sentido? De que a gente poderia não antes ser um perseguidor do evangelho, mas a gente tinha atos muito pecaminosos que nos afastavam do nosso Criador. Quando a gente passa a seguir Jesus, a gente passa a ser perseguido por Satanás e por todos aqueles que se submetem a ele para nos perseguir. Então, o que acontece? A perseguição, quando a gente está no início, quando a gente começa a viver o evangelho, às vezes a gente até fica assim: ai, não tô nem aí. E a gente tá nem aí, a gente tá lá na emoção de uma nova vida, de uma nova história. Só que ao longo do tempo, e muitas das vezes, essa perseguição pode fazer com que comece a desanimar a gente. A perseguição do inimigo, o inimigo, ele nos conhece de uma forma assim, às vezes eu acho que muito mais do que nós mesmos. Porque, por exemplo, o inimigo, ele sempre vai usar a sua fraqueza para te tentar. Vai ser onde ele vai mais te perturbar para você tentar. Se é na área sentimental, vai ser ali que ele vai enviar mais pessoas para fazer com que você caia. Se é na área financeira, ele vai te dar várias formas de buscar fazer com que você venha se cegar por conta do dinheiro e assim por diante. Então ele é inteligente porque ele vai procurar saber a sua fraqueza e ele vai jogar justamente na sua fraqueza, porque vai ser um alvo fácil para ele. Só que a gente acaba subestimando muito o diabo, como se a gente soubesse de tudo que ele faz, de todos os atos dele, como se a gente soubesse de cada passo que ele vai dar, sabe? Como se a gente fosse mais forte, e a gente não é. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é que com o tempo pode ser que as perseguições elas venham te enfraquecer, elas venham te desanimar,
elas venham fazer com que você questione se você ainda quer continuar servindo ao Senhor, se você ainda quer continuar fazendo renúncias por conta da vontade do Senhor. Então, com o tempo, isso pode acontecer de você se sentir com pouquíssima coragem, ou talvez nenhuma, ou talvez sem nenhum ânimo para continuar lutando, para continuar ao lado de Cristo. Mas o que eu quero falar para você é como Jesus falou para Paulo: tenha ânimo, tenha coragem, porque ainda que você seja perseguido, o grande eu sou está com você. Entende? Então você tem que confiar naquele que te guarda, você tem que confiar naquele que está do seu lado, você tem que confiar naquele que não te deixa nem sequer um segundo. Eu acho muito forte que enquanto a gente está dormindo, a gente fecha os nossos olhos e a gente fica completamente vulnerável para qualquer coisa. Deus está ali guardando a gente, está protegendo para que a gente tenha uma noite de sono tranquila, para que no outro dia a gente acorde. Então, assim, a todo momento o Senhor está protegendo a gente. A própria palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Salmo também diz que, o salmista diz: deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. A gente não deita e levanta se o Senhor não nos sustentar, não fazer um milagre para que o fôlego de vida permaneça em nós. Toda manhã eu falo: Senhor, muito obrigado, porque mais um dia o milagre da vida do Senhor realizou em mim. Todo dia a gente poder acordar, a gente poder falar que teve uma noite em paz, que tem o fôlego de vida, se levantar da nossa cama, gente, é um milagre de Deus, é um milagre. Então, assim, cuidado, porque as perseguições, elas podem te enfraquecer, elas podem te deixar desanimado, mas o Senhor está te falando: não desanime, o Senhor está te falando: tenha coragem, tenha ânimo, porque às vezes Deus pode até te usar hoje para pregar dentro da sua casa, porque a obra começa na nossa casa. Deus pode estar te usando para pregar na sua cidade, mas pode ser que, assim como Paulo, Deus também faça na sua vida, de você pregar agora aí, de você ser usado aí onde você está, e daqui a um tempo você ser usado em outras regiões, né? Mas que você tenha ânimo em começar, em continuar fazendo aonde você está, para que você seja fiel e o Senhor possa te levar a outros lugares, se assim for da vontade dele. Amém? Então, não deixa que as perseguições do diabo, que tudo que ele colocar para tentar te desanimar, te paralise, te desanime, ao ponto de deixar você paralisado. Vai ter momentos que a gente vai se entristecer, vai ter momentos que a gente vai se sentir injustiçado, vai ter momentos que a gente vai ter um pouco de desânimo, mas a gente não pode parar. Mesmo se arrastando, não para, continua, porque fiel é aquele que está conosco, né? Ele não é homem para que minta. E se você for ler a palavra do Senhor e for ver a história de Paulo, Paulo passou por várias perseguições. Aquele que perseguiu tanto foi muito perseguido. Em todo momento Paulo foi perseguido. Paulo, ele passou pelo naufrágio, ele passou por momentos assim de grandes aflições, momentos de ficar preso por dias, por anos. Então, que você possa ser firme, independente do que aconteça, independente das perseguições, independente das suas circunstâncias. Seja fiel ao Senhor como Ele é fiel a você. O Senhor é fiel a você, então que você também aprenda a ser fiel. Fala: Senhor, me ensina a ser fiel, porque a nossa carnalidade, ela é inclinada para o pecado, ela é inclinada para o egoísmo, em satisfazer tudo que é relacionado a nós mesmos, né? Então que você possa se sentir hoje com coragem, com ânimo. E se você não tiver assim, fala: Senhor, me dá ânimo, me dá coragem, renova as minhas forças, me sustenta, porque sozinho, meu irmão, a gente não consegue fazer nada. A própria palavra do Senhor diz: sem mim nada podereis fazer. Então que você venha depositar a sua força, a sua dependência no Senhor, porque quando você é dependente, ainda que você se entristeça, ainda que venha um pouco de desânimo, você não paralisa, porque você sabe que o Senhor está do seu lado, porque você sabe que o Senhor irá te ajudar, irá a cada dia te renovar. Amém? Então essa é a palavra de Deus para vocês, para mim, né?
Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês venham ter ânimo, tenham coragem e que creiam que essa perseguição ela é temporária. Daqui a pouco a gente vai estar junto com o nosso Mestre na eternidade, servindo ao Senhor, e tudo isso daqui, tudo vai valer a pena diante de tudo aquilo que Deus tem preparado, já tem preparado para nós. Amém? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Amém? Beijo, tchau! Ah, não se esqueça, Jesus te ama.